Neste mundo extremamente ansioso que estamos, é muito importante saber como controlar a sua ansiedade. Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Mari. Estou muito feliz. Hoje eu vim trazer um assunto bem importante. Quando a gente entrega a nossa vida realmente para Deus, as coisas mudam completamente. Então, eu tinha essa questão do entregar a vida e buscar de volta, entregar e buscar de volta, entregar e buscar de volta. Só que uma pessoa que passou 36 anos, ou quase 40, na verdade, porque eu entreguei em definitiva a minha vida com 40 anos. Então, para uma pessoa que passou a vida inteira controlando tudo e tentando controlar muita coisa, você mudar de uma hora para outra realmente é difícil, né? Então, assim, eu passei 40 anos da minha vida vivendo de um jeito e agora, aos poucos, né, por mais que eu tenha feito a entrega da minha vida, ainda tem alguns episódios de querer controlar coisas que não são da minha responsabilidade. E isso associou muito às crises de ansiedade ou episódios de que eu estava ficando um pouquinho ansiosa, né? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de futuro. E foi aí que eu entendi que eu me curei da ansiedade. Porque daí, assim, cara, a gente não tem controle de nada sobre o futuro. Uma coisa é eu planejar coisas, sei lá, em maio eu vou ter as minhas férias e eu quero fazer uma viagem em maio, ótimo, eu posso me planejar. O que está no meu controle em relação à viagem é ver se eu preciso de passaporte ou não, se ele está válido ou não, se eu vou ter dinheiro para ir, se não tenho, o que eu preciso fazer para poder ir viajar nesse período. A mala está ok? Para poder viajar, ótimo, tem mala, tá, eu quero levar alguma roupa diferente, tá, tenho que comprar. Então, assim, isso está no meu âmbito de controle, de ver o que eu preciso providenciar para a referida viagem de maio, dando um exemplo. Mas, assim, o que vai acontecer daqui até maio, só Deus sabe. O que vai acontecer amanhã, só Deus sabe. Então, assim, entender que eu não tenho controle sobre nada na minha vida, fez muito sentido. Todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa, eu primeiro pergunto para Deus: eu gostaria muito de viajar em maio nas minhas férias. Se for da sua vontade, a minha vontade também vai estar igual. Então, assim, eu coloco, inclusive eu tenho um diário que eu coloco todas as coisas que eu penso em fazer, que é exatamente entregue os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Então, assim, primeiro eu entrego a Deus nas minhas orações e eu tenho esse diário nas minhas orações e eu coloco ali o que eu tenho em mente em fazer. Se for da vontade de Deus, as coisas vão fluir e vai acontecer, né? Então, assim, e aí que acontece que você não se decepciona mais com as coisas, porque você sabe, se por um acaso não der certo de ir viajar, digamos assim, é porque Deus não queria que eu fosse. Mas pelo menos todos os meus projetos eu estou entregando nas mãos de Deus, que foi inclusive o que eu fiz com relação a esse canal. Eu primeiro coloquei no meu diário: Deus, eu estou sentindo que o Senhor quer que eu faça esse canal para eu falar mais para as pessoas o que eu tô sentindo, as mudanças que aconteceram na minha vida e tudo mais. O que o Senhor vem fazendo na minha vida, né? Então, assim, esse canal foi primeiro projetado lá. Eu primeiro entreguei esse plano para Deus e perguntei: Deus, se for da sua vontade, fortaleça isso no meu coração e permita que mais e mais pessoas escutem as palavras, escutem as coisas que eu tenho para falar, porque eu estou só obedecendo, né? E assim, fez total sentido, fez total mudança na minha vida tudo isso. Quando eu aprendi que
eu não controlo nada, eu deixei de ser ansiosa. E daí eu não tenho mais ansiedade. Quando eu tô sentindo alguma pontinha de ansiedade, eu começo a refletir o que tá desencadeando isso. Tá, isso é uma coisa que eu posso controlar ou não é? Esse assunto específico, essa questão específica é uma coisa que eu consigo controlar ou não? Não, isso não é minha responsabilidade. Então daí eu já começo, tá bom, Deus, eu já entendi, isso não me pertence, isso não é minha responsabilidade, isso é sua responsabilidade e eu só tenho que aguardar ver as cenas dos próximos capítulos, então eu não preciso me preocupar com isso. E é isso. E foi assim que eu me curei da ansiedade, porque eu observo o que está desencadeando e eu já vejo, não, isso não é do meu controle, isso não é da minha responsabilidade, isso não me pertence. Então, vida que segue. Muda o foco, muda, tá, o que eu vou fazer agora? Então eu vou começar a cantar alguma música para esquecer o assunto. Eu vou pensar no próximo vídeo que eu vou fazer aqui, qual é o assunto que eu vou trabalhar. E eu vou tocar ainda nesse assunto sobre o controle como um processo de cura num outro episódio e ainda numa outra série referente aos processos de cura que eu vim passando. Mas eu acho que era importante falar sobre isso. Neste mundo extremamente ansioso que estamos, é muito importante saber como controlar a sua ansiedade, que você não precisa ficar se preocupando com o dia de amanhã, você pode planejar e perceber o que está sob o seu controle, questão financeira, pagar as tuas contas em dia, deixar a tua casa limpa, fazer a tua comida e coisas que é da tua responsabilidade. Se aquela questão que está te deixando ansiosa é uma questão que pertence a outra pessoa, deixe que a outra pessoa resolva. Se é uma coisa que você não consegue resolver e que você acha que não é nem responsabilidade da outra pessoa, entregue para Deus, porque Ele resolve. Ele é o único que vai poder resolver. Se você acha que não tem saída, entregue para Deus, porque daí Ele resolve todas as coisas. Então, para isso você precisa frear um pouco a sua vida, receber Deus em sua vida, deixar que Ele controle as rédeas da sua vida e assim você vai se tornar uma pessoa cada vez menos ansiosa. Aceite. Até o próximo vídeo.